Em que aspectos a tradução Novo Mundo das Escrituras é diferente das demais Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira? Por que tem diferença dessa tradução Novo Mundo das demais Bíblias? Tem alguma explicação para isso? Tem. A tradução da Novo Mundo, me desculpe os telespectadores que estão assistindo e que usam essa tradução, mas essa tradução é uma perversão das Escrituras. Porque a tradução da Novo Mundo, ela distorceu praticamente todos os textos que dizem respeito à divindade de Cristo. Eu vou dar alguns exemplos, Tito. Como é que é o negócio, professor? Ela distorceu praticamente todos os textos que falam da divindade de Cristo. Para você ter uma ideia, ali em João capítulo 1, verso 1, quando afirma que Cristo era o verbo, ou seja, o agente ativo da criação, e ele estava com Deus, ele era um Deus, ele era Deus, eles colocaram na tradução da Novo Mundo Cristo como sendo um Deus com letra minúscula, para diminuir a pessoa de Cristo. Colossenses 2,9, por exemplo, que afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é Deus no mais pleno sentido. Na tradução da Novo Mundo está assim: em Cristo habita corporalmente a plenitude da qualidade divina. Isso é um absurdo, porque a palavra grega ali para divindade é a palavra grega theotes, que significa que ela se refere à própria face de Deus Pai. Se o texto de Colossenses 2,9 dissesse que Cristo é apenas uma qualidade divina, a palavra grega não seria theotes para a divindade, seria theotes. Mas como não aparece theotes no grego, mas theotes, o texto está dizendo assim: Cristo é divino, no mais pleno sentido da palavra. Então essa tradução da Novo Mundo das Escrituras, ela não é confiável. Em alguns textos, sim, ela tem uma tradução correta. Agora, em relação à divindade de Cristo e ao Espírito Santo, então, o Espírito Santo é chamado com letras minúsculas em todos os textos, para dar a entender que ele é um mero poder e não a terceira pessoa da Trindade. Então essa tradução é uma aberração, podemos dizer assim, porque se você olhar ali no início da tradução, eu tenho duas Bíblias dessas, de 2 anos diferentes. Se você olhar ali, não tem nem o nome do tradutor. Sabe por quê? Porque se tivesse, a alta crítica e os grandes tradutores, como os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, iam cair em cima do indivíduo que traduziu aquela Bíblia, porque na verdade ele fez o quê? Mudou todo o sentido do original grego em relação à divindade de Cristo e ao Espírito Santo. Então essa tradução nós não podemos usar em nossos estudos da Bíblia. Me desculpe quem gosta dessa tradução, mas ela não é fiel ao original grego, e muito menos ao hebraico.